Para você que acompanha Módulo FM em todas as plataformas, estamos de volta porque hoje é dia dela. Hoje é dia de intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, a moça das cachoeiras. Olá, Patrícia, a tudo moça jóia? das cachoeiras, você ia manjar, oh meu Deus. Não, Iemanjá é a rainha do mar. Das águas também. Não, já das águas é Iansã. Ah, Iansã? Iansã. Tô sabendo, então vai. Iansã? Acho que é Sei Iansã lá, mesmo. agora. Eu acho que é Iansã mesmo. Enfim. Como Mas vai? aceito ser a moça das cachoeiras. Como vai? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Baterias recarregadas. Passou bem de férias? Férias? Uai. Semana passada, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ué? Isso é férias, é? Ué, como Isso assim? aqui pra nós é férias? Eu não tô sabendo que eu viajei nada. Eu estava por aqui trabalhando igual uma off, suando até. Vontade de ficar rico é assim mesmo, né? Não, mas ó, o negócio é o seguinte, falei isso ontem com um amigo que eu encontrei na loja de conveniência. Trabalhar muito não deixa a gente rico. Pior, viu? Não dá tempo, não tem tempo, Não né? tem tempo de ganhar Não tem dinheiro. Eu tô tempo. precisando parar pra ganhar dinheiro, porque eu também tô tô só desse jeito. trabalhando. Eu também tô desse jeitinho, Patrícia. Aí, ó, então, mas enfim, falando em trabalho, hoje nós estamos aqui. Pelo menos é um trabalho mais leve. É, agradável, né? Prazeroso. Exato. E você na minha companhia, que você gosta bastante, Alex ali né, no back-office ali. Aí o que o convencido tinha que deixar na terra, deixou tudo pra você, né? Não, eu tenho problema de modéstia. Não me falta. Sei. Entendo. Patrícia, vem cá, me Sim. conta uma coisa. Mamãe já voltou? Nada. Vai só final do ano. É mesmo? Uhum. Gostou mesmo lá do Oriente Adoro. Médio? Tá lá. Tá pra lá. Fala, ó, lembra que você tem outra filha aqui também no Brasil, viu? Não pode falar não, que é choro. Aqui na América do Sul. Pode falar não, que é choro. Deixa lá, Mesmo. tranquilo. Beijão pra senhora, dona Lázara. Juízo aí, viu? Ô, mãe, perca o juízo, por favor. Tá Estamos assim? precisando perder o juízo em algumas coisas. Tá assim? Podemos um dia falar de um programa sobre juízo. Juízo. O quanto a gente tem as crenças sobre o juízo, né? O que é perder, o que não é. Eu tenho um amigo que fala assim, eu não tenho juízo não, porque eu não sei o que ele come. Eu não tenho medo dele morrer de fome. Então, tem uns que nascem para ter juízo e aí quando chega lá, 50, 60, fala, pra quê que eu fui tão ajuizado? Eu tenho bastante juízo. É? Quando você abre o guarda-roupa, ele cai tudo assim no chão. Tá tudo guardado Tudo no guarda-roupa? guardadinho. Não, Tudo guardadinho. Eu nasci com esse tal do juiz, ele me acompanha do lado aqui, ó, um em cada, eu tenho dois, um de cada lado aqui, ai. Manda abraço pra quem, Patrícia? Hoje nós vamos mandar um abraço para a turma do Mr. Lan, Salvador, um abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, nos vendo pelo YouTube também. Nós tivemos, inclusive, do programa semana passada, foi um sucesso, né? Uma das perguntas aí. Tem uma pergunta, a pergunta do Fio Terra rodou a cidade inteira. Sério? Na cidade e fora da cidade também, né? Mesmo? Um companheiro meu que de fora da cidade fala, Tony, o que é isso? Ótimo, vamos ficar... Vai Boa. que a gente fica famoso, hein, Tony? Pelo menos as pessoas foram esclarecidas, né? Quanto à questão. Verdade. Foi no tom leve, foi no tom de brincadeira, mas a ideia realmente é trazer esclarecimento para as pessoas. Sim, sem dúvida. Né? Pra dar uma acalmada nos anos, porque senão tem gente achando aí que, nossa, eu tô achando que eu sou gay porque eu gosto disso. Cara, não é, fica tranquilo. Aproveite. Patrícia, quem que precisa falar com você, te acha como? Meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga, me segue lá, por favor. Agenda aberta para novos atendimentos. Eu atendo só mulheres. Eu tô ensaiando, né, que eu venho falando que eu vou atender aí os casais. Terminei uma pós-graduação agora em terapia de casal. Tô me preparando mais um pouquinho para que eu possa realmente começar o trabalho para casais. Mas, por enquanto, só as mulheres. Eu tenho uma mentoria. Fala, quem que precisa ir numa sexóloga, né? Na verdade, todos nós. Inclusive, o tema de hoje é falar sobre a relação da educação com a sexualidade. E a sexualidade vai muito além do ato sexual, da energia sexual em si. Então, o meu trabalho com as mulheres que chegam até mim é trabalhar a questão da identidade, do reconhecimento da identidade. A partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu passo a viver uma vida de mais sentido, de mais propósito. Eu passo a viver. Eu saio da sobrevida.
Entendeu? Entendeu? Então, esse é o meu trabalho. E aí, se você que tá aí do outro lado, quer saber como que funciona, quer saber os horários de atendimento, como funciona, valores e tudo, me manda lá no direct, Patrícia Fonseca Sexóloga, que eu já te respondo na hora. Vai ser um prazer ter vocês comigo. E eu falo assim, gente, mulherada, vamos, por favor, entender mais quem nós somos, pra gente ter mais autoconfiança, ter uma autoestima bacana, porque tudo isso vai impactar na minha saúde emocional. E nós vamos falar sobre isso aqui também hoje. Tá bom. Tá E bom? por falar nisso, vamos falar de quê mesmo? Você Hoje- começou a falar aí E voltei, né? voltou, voltou. Hoje nós vamos falar sobre educação e sexualidade. Elas andam juntas. E por que que elas devem andar juntas? Por quê? E por quê? Vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas antes disso, posso só falar mais uma coisinha? Depende. Não, eu quero falar que no dia 26... Aí já fica mais caro. Tá bom, depois a gente paga. Ó, no dia 26 de abril eu vou fazer um evento só para as mulheres, vou dar uma aula sobre identidade, sobre a importância de sabermos quem nós somos, para podermos fazer as escolhas mais assertivas na vida. É um grupo apenas de 10 mulheres. Das 10 vagas, eu só tenho mais 5 vagas disponíveis. Então, quem tá ouvindo aí, já corre lá, me manda lá no Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga, que eu já faço essa reserva aí da vaga E já. ó, você fazendo sua inscrição, você vai ganhar um brinde. Olha lá, o Tony lá vem, ó. A minha participação Gente, no evento. Servindo é cafezinho. só na vontade. Servindo cafezinho. Até porque ele só quer ficar no meio de mulheres lá, mas eu falo É com ele, lógico. Tony, vamos abrir então, pra te casar. Não. Você tá solteiro, Não. vamos organizar um casamento pra que você. isso? Deixa só pro Alex. Ó, o Alex quer casar. Só Um pro abraço Alex. pra esposa, pra namorada, futura esposa, Como é que ela do chama Alex, mesmo, Alex? Sabrina. Sabrina. Abração, Sabrina. Abraço, Sabrina. Seu namorado é um homem de sorte, porque você é uma mulher bonita, parece ser, né, uma pessoa de gente boa. Então, depois você me chama no Instagram que nós vamos ficar isso, amigas. É isso que eu ia falar, Sabrina. A Patrícia quer bater um papo com você. Eu tô com uma dó do meu amigo Alex. Não, só vou dar uns direcionamentos, ué. Eu tô com uma dó do meu amigo Alex. Eu estava falando aqui, ó, namoro foi feito pra acabar. Ele precisa acabar, ou ele acaba de vez e cada um vai para um lado, ou ele acaba, o namoro se transforma em casamento, entende? Então é Alex. isso que eu quero conversar com ela. E Alex, arrumou pra cabeça, hein, meu amigo? Não, vamos resolver a vida, é isso, eu gosto de Arrumou resolução. pra cabeça, hein, meu amigo? Mas enfim, Vamos lá. Ó, o evento dia 26, por favor, faça já, né, a sua reserva. Meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga. E quem quiser participar, pode mandar aí a mensagem para nós no telefone. Fala os 4 primeiros números. Esqueceu aí, ó. Memória temporária, né? Eu sou suspeita de memória. 98897. 9610. Aí, ó. Pronto. Pronto, acabou. Resolvido. Hoje nós vamos falar sobre educação e sexualidade. Tony, você começou a estudar, quando você estava na escola, alguma professora sua falou sobre educação sexual na sala de aula? Não. Exatamente. Quando você estava crescendo, por volta dos 6, 7 anos, que as curiosidades maiores são despertas aí, né, nessa idade, alguém sentou com você da sua família e te deu uma aula dentro, claro, do entendimento da sua idade sobre educação sexual? Não. E aí, assim como o Tony, assim como você, Tony, eu também, e eu acredito que a maioria das pessoas que está nos vendo ou ouvindo. O que acontece? Como que nós não falamos sobre sexualidade e educação sexual? O muito de sexualidade que a gente tinha era aula de biologia na área de reprodução humana. Exatamente. Então, falando apenas das funções Sim. do aparelho, né? Do aparelho reprodutor, a função do corpo, mas não passava disso. Não. O que a gente precisa entender? Primeira coisa, a sexualidade é energia de vida. A sexualidade, ela me projeta para a vida. Como que eu vou para a vida encarar os desafios? Porque cá entre nós, meu amigo, viver é só para os corajosos. E muito, viu? Porque, já dizia Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente É coragem. é coragem, ponto final. Não tem outra forma de viver. E aí, o que acontece?
nós precisamos ter essa sexualidade ativada como energia de vida para que eu possa ter consciência da minha vida. Quando eu tenho consciência da minha vida, eu aprendo, eu lido melhor com as escolhas. Porque um grande problema que o ser humano tem hoje é a opção demais para escolher. Você pode tudo. E é verdade. Eu até conversava sobre isso com um amigo meu outro dia. Na nossa época, a gente não tinha escolha. Não. A gente não tinha escolha. Ou você fazia, até mesmo informação, a gente não tinha informação. Não tinha acesso à informação. Não tinha acesso à informação, né? Sim. E a escolha que a gente tinha era brincar ou ver televisão. E olhe lá, que mesmo assim, televisão não era todo mundo que tinha. Exato. E quem tinha horário certo para ver. O horário certo. A gente não tinha. Se nós olharmos há pouco tempo atrás, a postura e a valorização do professor dentro de sala de aula era muito diferente. Eu queria ver, sim, na minha época, por exemplo, né, de década de 80, estudando, um pai e uma mãe que ia na escola brigar com o professor porque o professor falou alguma coisa que o filho se sentiu ferido. Ia preso. Assim, então... Assim, é claro que não ia, mas Não, esse filho capaz de ser expulso. Com certeza. Eu não estudava naquela escola mais. Se a minha mãe fosse lá reclamar Morria de professor da gente mesmo, falando, não vou ficar aqui, porque minha mãe reclamou do professor. Então, assim, o que nós precisamos entender? Que nós estamos perdidos, porque nós temos opções demais. E, claro, que eu não estou trazendo aqui as vendas milagrosas, as receitas milagrosas. Não tem varinha de condão aqui não, né? Pode até me chamar de bruxo algumas pessoas. Fala a verdade, aqui em off ela fala as receitas mágicas tudinho. Aí, ó, tá bom. Mas enfim, o que acontece? Mas existem alguns caminhos que nós precisamos seguir para que, no mínimo, a gente tenha sanidade mental para lidar com o mundo caótico que nós estamos vivendo. Porque esse mundo lá fora, ele está nos bombardeando de informação a todo momento, de situação, muda aqui, muda daquilo lá, é a cor que está no momento, é a cor que não está, é comportamento X, é a palavra tal, é o emotion que você não pode colocar, é a foto que você não pode fazer e fazer um gesto com a mão. O que é isso? E é informação de todo jeito, né? Informações erradas e informações corretas. Exato. Também, E como que nós vamos saber fazer as escolhas dentro de todas as informações? Mesmo se todas as informações que nós recebemos, assim, a todo momento, se elas fossem verdades, porque muitas não são, mesmo se elas fossem verdades, quais verdades nós pegaríamos para nós? Ter muitas escolhas é terrível para o ser humano. Terrível. Por quê? Porque ele nos deixa imobilizado. Ter muitas escolhas nos deixa imobilizado. No sentido que eu tenho possibilidade demais. O que eu vou fazer? Não sei o que eu quero, não sei o que é bom para mim. Olha a quantidade de cursos nas faculdades que nós temos hoje. E o acesso à faculdade aumentou, ampliou bastante. Exato. E aí, sabe o que acontece? As pessoas não estão querendo estudar. Eu estava conversando com um amigo que trabalha na gestão escolar e ele me falando, Patrícia, as pessoas não estão querendo estudar. Hoje, as faculdades federais, elas oferecem acesso para algumas vagas, alguns cursos específicos, acesso para o segundo diploma, e é só você apresentar documentação, faculdade federal. Então, assim, o que está acontecendo com o mundo? Por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Parece que nós estamos num papo filosófico, né? Mas tudo isso, a todo momento, acaba né? sendo, mas assim, trazer tudo isso, esse movimento que nós estamos vivendo, o mundo está passando por uma transformação e ponto final, e nós não estamos sabendo lidar com a quantidade de informação que nós estamos recebendo, a quantidade de escolhas. Hoje, quando fala-se de relacionamento, a quantidade de pessoas que casam e continuam querendo a vida de solteiro é gigante. Então, se um monte de gente casada vivendo vida de solteiro, como assim? Uma coisa errada. Não é? Se essa esposa, se esse homem, marido, ele não sente nem um pouco de obrigação dentro da casa, por que ele tá casado? Se essa esposa também não tem obrigação, por que vai casar? Por quê? Porque tá todo mundo casando, eu vou casar também? Não é assim. Mas enfim, por que falar de tudo isso?
qual é a relação de tudo isso que eu falei com a questão da sexualidade com a educação? A sexualidade é a energia de vida, ela me centra, ela me traz para mim, ela me faz enxergar quem eu sou de verdade. A partir do momento que eu me enxergo, que eu me encontro no meio desse todo, que eu saio daquela premissa que mãe sempre fala, você não é todo mundo, né? Literalmente. A sexualidade, ela faz isso. Ela te tira do meio de ser todo mundo. Ela te traz pro centro de você mesmo. Ou seja, a partir do momento que eu ativo vida em mim, que eu tenho essa energia de vida, eu tenho uma capacidade maior de entender quem eu sou nesse todo. Quando eu entendo quem eu sou, fica mais fácil para que eu possa fazer as minhas escolhas mais assertivas, mais centradas e, inclusive, estabeleço os meus limites. O que são limites? Barras de proteção. É como se eu estivesse colocando em mim barras de proteção. Aqui em mim você não bate. Aqui em mim você me respeita. Aqui comigo você precisa me tratar com amor. Por quê? Porque eu me respeito, porque eu me amo, porque eu reconheço quem eu sou e os valores que eu tenho. E qual é a relação da educação com essa sexualidade? Todas. Porque sexualidade é aprendida. Ela é ativada. Eu não nasço com ela, eu não vou nascer com ela. O ser humano não nasce com essa sexualidade. Nossa, sou um alecrim dourado aqui, né? Não. O ser humano nasce e ele vai se formando. A partir do momento que ele vai se formando, é importantíssimo dentro da educação, seja dentro de casa, seja na escola, que esse ser humano como indivíduo passe a ter a sexualidade ativada como energia de vida. E uma das vertentes da sexualidade é trabalharmos a questão da energia sexual, da vida sexual do indivíduo. Porque nós precisamos normalizar a vida sexual, porque sexo é uma energia vital. Sexo faz parte, é uma necessidade fisiológica do corpo humano. E a gente nós vamos negando isso como se sexo não fosse natural. Gente, sexo é natural. Se eu estou aqui, se você está aqui, nós viemos de onde? Porque alguém fez sexo. Alguém fez sexo. E só faz sexo quem é adulto. Porque aí, à medida que nós não falamos, nós não trabalhamos a questão da educação sexual, o mundo lá fora ensina, e nem sempre ensina certo. O que nós estamos vendo? Meninas, 13, 14 anos, grávidas. Meninos, assim, sem valorização total do próprio corpo, do corpo das mulheres. Sem entender o que isso significa também. Exato, sem a maturidade para lidar com isso. Então, nós precisamos trabalhar as questões da sexualidade dentro da educação, dentro de casa e nas escolas, para que esse indivíduo que está em formação possa entender quem ele é, entender quais são, o que é importante para mim, para saber fazer as suas escolhas e saber principalmente se defender de situações, porque sabe se posicionar. Um grande problema das mulheres que nós temos, assim, que é muito comum, é a baixa autoestima, Tony. Isso é uma característica, quase 100% das mulheres, como nós temos as questões hormonais, que impacta mesmo, isso é fato. Como nós somos influenciáveis por uma sociedade que estabelece padrão de beleza. Então, nós somos bombardeados a todo momento por questões, por várias questões, né? Por variáveis aí. E a gente acaba sendo impactada na autoestima. Eu já trouxe aqui uma vez uma pesquisa que foi feita em Harvard, que pegou 1.000 homens e perguntou para 1.000 homens se eles se achavam bons partidos, se eles tinham autoestima equilibrada. Mais de 95% dos homens responderam que sim. E quando chega lá na mulher, ela fala que não. Mais de 90% responde que não. Porque não? Eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo, preciso aprender a fazer isso, preciso... Então, assim, nós nunca estamos prontas. Tem uma pesquisa... Eu li isso no LinkedIn dias atrás,
falando que um homem, se ele não tiver... Saiu uma vaga de emprego. E aí ele olhou lá os requisitos para aquela vaga de emprego. Ele não preenche 100%, ele preenche 70%. Ele preenche 50% dos requisitos daquela vaga. Ele vai lá e se candidata. Porque na cabeça do homem ele pensa assim, ué, vai que o outro também tá 49, eu tô 50. O homem, ele tem uma visão de possibilidade maior do que nós. A mulher, se a gente não tiver no mínimo 90% dos requisitos daquela vaga, a gente nem se candidata. Entende? Olha o tanto que nós mulheres somos impactadas por essa questão da autoestima. E em que momento que a autoestima é trabalhada? Mas aí também é ousadia também, né? Ok. O homem é mais ousado. O homem é mais corajoso, mais ousado. Isso é fato. Tanto é que existem mais homens em esporte de aventuras do que as mulheres. Eu concordo com você. Mas por que vocês são condicionados, educados? Vem desde cedo, desde criança. Entende? E nós não. Por que essa diferença de criar a mulher como... A mulher, ela precisa ser criada para ser perfeita. Então ela tem que ser bonitinha aqui, né? Toda quietinha. Senta direito, menina. Mastiga de boca fechada. Ri mais baixo. Né? Você tá pegando fogo com os meninos, você tá parecendo um menino. Qual que é o problema de parecer um menino? Tá vendo que a gente já vem nessa construção? E o homem não. Você caiu, você levanta e chora. Às vezes até precisava de um colo, tadinho. E não recebe esse colo. Não. Mas enfim, tudo isso que eu estou trazendo é justamente para falar o seguinte: sexualidade é ensinado, é ativada, é ensinada, é ativada. Então nós precisamos fazer um casamento mesmo de sexualidade com educação, para que as nossas crianças e jovens que estão chegando aí, eles aprendam sobre essa vida, energia de vida, valorizar a vida, saber quem são. E principalmente aprender a sonhar. Porque outro problema que nós temos na vida adulta é o quanto nós temos a capacidade de colocar os nossos sonhos para dormir ou a gente até mata eles. Certo. Patrícia, uma dúvida, você falando aí, me veio uma dúvida aqui na cabeça. Eu costumo falar que toda a nossa atitude, tudo a gente leva daquilo que a gente aprende em casa. Também. Né? Agora, com relação à sexualidade, com relação ao tema de hoje, como que os pais podem começar a inserir essa informação, a dar esse ensinamento para os filhos, sem falar assim, igual muitos devem estar pensando, mas tá falando, como é que eu vou falar de sexo para criança? Não, é claro que não é bem isso. Exato. Não é isso. E me responde daqui a pouquinho como é que os pais devem se portar com relação a isso. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, a gente dá sequência com o nosso Intimidade desta terça-feira. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM. Muito bem, de volta com o Intimidade desta terça-feira com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Ela que vai festar daqui a pouquinho, porque começou já hoje a Fena Café 2025. Ela tá doidinha pra ir lá curtir o show do Luciano Camargo, não é isso, Patrícia? Ok, daqui a pouquinho pode me esperar que eu tô chegando. Você também? Vamos todos, sai daqui e vamos. Eu vou. Não é? Festa da cidade. Aqui pertinho de nós, aqui. Pertinho, aqui do lado. É aqui, a gente vai a pé aqui, Tony. O carro já tá parado aqui, ó. Já fica aqui na garagem. Pronto, resolvido. Enfim, né? Vamos lá. Patrícia, como que os pais podem e devem se portar perante esse assunto? Excelente pergunta, Tony. Nós precisamos trabalhar o seguinte: sexualidade não é falar sobre sexo. Sexualidade é ativar essa criança, ativar os seus filhos para que eles possam ter consciência de vida. Autoestima, reconhecer os valores dele, ativar os sonhos dessa criança. Sabe quando a criança chega com papel que desenhou um monte de rabisco e fala assim: olha aqui, pai, desenhei um ônibus espacial.
Nossa! Mesmo que não pareça. Não, nunca vai ser. Uau, que desenho maravilhoso! Põe até no quadro. Então, o que que a gente precisa fazer? Nós precisamos incentivar as nossas crianças a elas entenderem quem elas são, a começar pelo conhecimento do próprio corpo. Eu gosto muito de falar sobre isso, que a gente começa a trabalhar a questão da proteção dessas crianças, falando sobre a proteção que ela mesma pode se dar. No sentido de que ninguém pode pôr a mão, que isso não é brincadeira. E aqui eu vou abrir aqui, né, um adendo, só para contar uma historinha, que muitas crianças, muitos jovens estão sendo abusados sem saber que estão sendo abusados, porque não têm conhecimento daquilo que está passando. Eu participei de uma palestra, eu sempre falo isso, com o Casé Fortes, que é um promotor de Divinópolis, que tem aquele movimento Todos contra a pedofilia, a língua travou. Todos contra a pedofilia. E ele roda o Brasil e fora do Brasil também para fazer palestras sobre isso. E ele contou uma história numa palestra dele, que tinha uma menina de 8, 9 anos no norte de Minas, que estava sendo abusada pelo pai, e que nos desenhos na escola a professora identificou que estava tendo um problema, chamou o conselho tutelar foi conversar com ela, e aí ela contou detalhes, o que acontecia com ela. E quando a promotoria foi escutar, ela foi ser, né, ouvida ali, ela perguntou para quem estava fazendo as perguntas para ela, mas isso não é comum? Todos os pais não fazem isso com as filhas? Sim. É chocante. Então, para ela, aquilo era uma brincadeira comum que os pais faziam com as filhas, porque ela não recebeu orientação sobre proteção do próprio corpo. O tema de hoje não é abuso, mas uma criança que ela aprende a se defender, ela também vai aprender a lidar com situações desse nível. Levando em consideração que as crianças, elas têm entendimentos dentro da própria idade. É claro que você não vai chegar com uma criança de 5 anos e falar para ela tudo que é sexo. Você não tem como você fazer isso, não existe. Mas você vai trabalhando, ativando sexualidade. Sexualidade como energia de vida, trazendo para ela a consciência de quem ela é, valorizando, elogiando, ensinando a sonhar através dos desenhos. Porque aquela pergunta clássica, o que você quer ser quando crescer? Aquilo tem tanto poder na vida de uma criança que a gente não imagina. Eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. O que você quer ser, Tony? Gente grande. Gente grande, pô. Mas as crianças não respondem isso, é um ou outro, olha lá. Porque a maioria fala, eu quero ser professor, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ser lixeiro. Tem uns que falam, né, quer ser, eu acho bacana. E incentivar a pessoa, a Exato, criança, né? eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser piloto de avião. Eles sonham, incentive isso. Então, a primeira coisa que os pais precisam fazer é proteger essas crianças e ensinar para essas crianças o valor que elas têm. E ensinar para elas os valores que esses pais têm também. Então, o que nós precisamos trabalhar enquanto pai, enquanto mãe? Proteção, ensinar sobre vida e dentro da idade de cada um falar sobre educação sexual. Quando a criança, a partir dos 6, 7 anos, ela começa a ter uma percepção já dessa questão sexual. Tem algumas crianças que são precoces no mundo de hoje. Então, o pai vai ter que observar muito o comportamento desse filho. Com o advento do tal do celular e da internet aí, as crianças com 4 anos estão vendo vídeos terríveis. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. Adianta proibir? Não adianta proibir. Tirar o celular? Não tem jeito, parece. Por limites, né? Mas precisa ver, estabelecer, saber o que está vendo e ir conversando para que essa criança saiba também estabelecer os seus limites. E aí, quando a gente vai para a área da educação mesmo, da escola, os nossos professores também não são preparados para lidar com isso. Na fase infantil, na educação infantil, é muito comum os coleguinhas terem curiosidade do corpo do outro. E como que um professor lida com isso?
Eis a Uau, questão. eis a questão. Na Eis a verdade, falando com muito respeito da diferença entre o corpo da menina, o corpo da menina e um respeitando o outro. Dias atrás, uma amiga que é mãe de menina veio falar comigo que nesse mundo de hoje é muito difícil criar meninas. E eu, como mãe de menino, falei, pois eu acho que é muito mais difícil criar filhos. Criar homens hoje, a gente tem muito mais responsabilidade do que criar menina. Tô tirando a responsabilidade dos pais de meninas, não. Mas a questão é a seguinte, eu preciso criar o meu filho de forma com que ele respeite a sua filha. Respeite a filha do outro. Respeite os limites. É o trabalho dobrado. Né? Trabalho dobrado. Porque eu lá dentro da minha casa eu ensino pro meu filho. Filho, respeite. Só que na hora que ele vai pra rua, os colegas todos estão falando, fazendo brincadeira, fazendo bullying, brincando, falando e tal. E aí, como que eu vou contra? Eu sei, eu sou pai de menino também. Exato. Então, é um trabalho dobrado, sim. Porque além de eu ter que ensinar o meu filho a questão dos próprios valores dele e estabelecer a questão do respeito para com ele, eu também preciso ensiná-lo a respeitar as mulheres. A ter os limites com essa mulher. Quando ela chega para ele e fala não, não é não. O não é não. Essa história que fala a mulher, quando ela fala não, ela tá querendo falar sim. Oi? Onde que tá escrito isso? Para. Vem trazendo a concepção de que as mulheres, que a gente se perde nas nossas próprias falas. Tá, então vamos imaginar que isso seja verdade. Que a gente se perde nas falas, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Ok, então vamos partir do pressuposto que isso é verdade. Então nós precisamos da educação dentro da questão da sexualidade para que eu possa tomar consciência da minha real identidade, entender quem eu sou, porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu sei te dar a resposta certa. O meu sim é sim e o meu não é não. Ponto final. Então, a gente precisa trabalhar isso constantemente. O que nós precisamos trabalhar muito com a questão da educação nas escolas? Os professores precisam receber treinamento de sexualidade com foco em educação sexual. As escolas não fazem isso. Eu acho bacana, tem muitas escolas no movimento aí de educação empreendedora, de trabalhar finanças domésticas. Eu acho isso necessário na infância que já aprende isso. Mas a escola também precisa trabalhar a educação, a aprender aí, a dar dicas para esses professores, para ensinar mesmo, né, técnicas para que esses professores possam ativar a educação, ativar a sexualidade nos seus alunos e dentro disso, uma janelinha aí, poder falar sobre educação sexual com muito respeito. Isso é tão complexo, Tony. E também arrumar um jeito de envolver a família nisso, né? Muito, porque hoje que nós vemos que muitas famílias estão terceirizando a educação dos filhos para as escolas. É uma coisa que eu costumo falar, a educação a gente aprende em casa. Sim. Eu acho que precisaria até de mudar essa nomenclatura, né? De ao invés de educação ser ensino. Exato, porque ensino ali... de conhecimento, até o conhecimento geral. Concordo. A educação a gente precisa aprender em casa. Você sai de casa para poder ir para o mundo. No mundo você já vai colocar em prática aquilo que você aprendeu em casa. Exatamente. E a gente tem muito assim, ó. Se a minha mãe me ensinou assim, eu vou ensinar da forma como a minha mãe me ensinou. Nós vamos ter que quebrar esses ciclos. Como que a gente quebra? Através da educação e ponto final. E essa educação, seja na nomenclatura ensino ou educação, precisa ter outras vertentes além de ensinar a matemática, o português, geografia e história. A gente precisa trabalhar valores. E essa concepção e construção de valores está dentro de sexualidade ativada. Por quê? Porque eu passo a reconhecer a minha importância e entender a minha identidade nesse todo. Quando um ser humano ele tem consciência de quem ele é dentro da concepção da própria identidade, ele não vai no efeito manada mais. Porque ele entende, não, isso eu quero, não, isso faz sentido para mim, não, isso não faz sentido para mim. Já consegue discernir o caminho que ele vai trilhar. Exatamente. Hoje, quem faz isso, Tony, está mais ou menos nadando contra a maré.
Porque nós estamos quem faz isso está num efeito contrário. Eu, por exemplo, sempre tive uma alma muito questionadora. E eu tenho essa característica em mim, e se eu não tô bem, eu mexo para ficar, e eu não aceito mais ou menos as coisas. Essa alma questionadora minha me faz estar no movimento. Já perdi muito com ela, já fiz escolhas erradas, mas também já fiz muitas escolhas certas, muitas. Mas uma coisa que eu sempre levei aí é que às vezes eu sou difícil de convivência. Por que difícil de convivência? Porque eu sou questionadora. Mas para quem que eu sou difícil para conviver? Para as pessoas que querem me colocar dentro de caixinhas. Não me cabe dentro de caixinhas. Eu vejo que eu tenho uma expansão muito maior de consciência e esse é o meu trabalho. Por isso que hoje estou como uma mentora de mulheres. E o fato de ser sexóloga me traz conhecimento dentro da área da sexologia e também da educação sexual. Mas te falo, Tony, dependendo da escola, do nível de conservadorismo dentro dessa escola, se os pais ficarem sabendo que uma sexóloga está dentro da escola fazendo uma palestra para professores ou para os alunos, capaz Acaba o mundo. que alguns pais vão tirar os filhos dessas escolas. Porque já desvia tanto, já muda tanto. Acredita que muitas vezes eu vou lá para falar sobre sexo, para ensinar as crianças a fazerem sexo. Meu Deus! Não é isso, né? Não, se fosse isso, podia me prender, entende? Assim, eu perderia o meu réu primário. Não é isso, muito pelo contrário. A ideia é responder aquelas perguntas que eles não têm capacidade de perguntar para os pais, coragem de perguntar, e os pais não têm também a coragem de responder. E às vezes até mesmo vergonha, né? Tem vergonha, De isso. perguntar para os pais. Exato. Então, qual é a ideia dessa concepção de sexualidade com a educação? Um não tem como ficar separado do outro. Porque como que eu vou trabalhar a identidade do ser humano sem entender a energia de vida que esse ser humano tem? Como que eu vou trabalhar a identidade desse ser humano sem entender a orientação sexual dele? Como que eu vou trabalhar o ser humano na construção do indivíduo que tem aí muito mais autonomia sobre quem ele é, que ele tem uma sanidade mental, inclusive, né, uma saúde mental para lidar com as questões, se eu não trabalho a questão da sexualidade? Fazer com que ele se aceite do jeito que é também, né? Que é muito importante. Também. E te falo que isso evitaria muitos transtornos para os pais. Os jovens hoje estão no efeito manada do experimentar. Então, não é porque eu tenho a orientação sexual diferente do tradicional que eu vou experimentar. Não, tá todo mundo beijando, né? Eu sou menina, todo mundo beijando menina, eu vou beijar também. Ah, eu sou menino, tá todo mundo tendo experiência com menina, eu vou ter também. Todo mundo? Mas eu não sou todo mundo, né? E essa construção tá muito aí na construção da identidade. Eu só construo um indivíduo quando eu parto do pressuposto dessa sexualidade dele é ativada, quando eu trabalho a educação sexual para que ele possa entender quem ele é. E só pra gente encerrar, porque o tempo tá indo, tem mais um tempinho? Tem, mais uns 5 minutinhos. Tá ótimo. A gente precisa falar sobre isso porque, Tony, já dizia Freud, os males e a solução do ser humano passa dentro da sexualidade. Hoje, nós temos muitas pessoas que elas escondem quem elas são. Se eu tenho energia de vida, eu sou um pouco transparente, né? Porque eu tenho vida, eu me banco, eu banco as minhas escolhas. Então, se eu entendo quem eu sou, eu escolho e vou pra vida, né? E a opinião do outro não me importa tanto. Atinge, claro, mas assim, eu não vou parar minha vida pelo que você pensa ou deixa de pensar a meu respeito. Mas enfim, hoje, quando a gente pega aí, ó, pedófilos, abusadores, violência doméstica, uma boa parte das pessoas que estão envolvidas nessas questões, elas têm traumas dentro da sua sexualidade como energia de vida que não foram trabalhadas e de alguma forma essa dor está vindo para fora machucando o outro. Entende? Ficou claro? Claríssimo.
Eu quero trazer só um tópico aqui sobre fantasias, que são as parafilias que a gente chama. As fantasias sexuais do ser humano. Isso é individual, cada um tem um. Tem gente que tem fantasia com brinco de argola. Tem homem que quando vê uma mulher com brinco de argola fica louco. Sente, né, atraído com brinco de argola. E tem gente que acha bom, porque tem gente no fundo rindo ali, ó. Não sei quem foi não, né, Alex? Mas tem gente que gosta de pé. Tem homem que fica louco com o pé. Tem mulher que fica louca com a mão do homem. Então, assim, fantasia é um negócio muito individual. Porém, eu preciso reconhecer que ela existe. Todos nós temos fantasias. Todo ser humano é dotado, é feito, tem as fantasias dentro da cabeça dele. Se eu nego isso, tudo que eu nego cresce. E normalmente eu não vou negar aquela fantasia básica de ver o pé, de ver alguém fantasiado, de ver alguém dançando. Eu não vou negar isso. Eu vou negar aquelas fantasias que tendem a ser um pouco mais agressivas, perigosas. E aí, se eu nego, aquilo cresce. Na primeira oportunidade, eu vou lá e faço. Eu neguei que eu tenho, né, uma fantasia X. Eu tô negando aquilo, mas eu tive a oportunidade, primeira oportunidade eu vou lá e faço. Depois vem peso na consciência, a ressaca moral, que é muito pior, e eu vou entrando aqui ó, num ciclo vicioso. Não posso fazer não, mas eu vou lá, aí eu me firo mais, porque eu tô me culpando porque eu fui lá e fiz aquilo. Isso acontece muito com a pedofilia, acontece muito com os abusos, acontece muito. Porque é algo que a pessoa nega dentro dela. E aí, se ela reconhece desde o início que ela tem aquilo e ela procura ajuda para trabalhar aquilo, para saber de onde que vem aquela ideia, aquilo vai dando passagem. Tudo que eu nego, cresce. Se eu falo, hoje eu vou sair na rua e não vou ver tal pessoa, o que que acontece? Aparece a tal pessoa. Na esquina, capaz. Por quê? Porque eu projeto aquela energia na cabeça da pessoa e eu vou ter oportunidade daquilo. Se eu falar assim, não, hoje eu não posso errar, eu não posso cair hoje, por exemplo. Você vai lá e você tropeça e cai, entende? Hoje eu não posso errar essa palavra, eu não posso errar. Tô aqui fazendo essa apresentação, tô aqui, né, gravando o programa com você, fazendo o programa. Não posso errar essa palavra, vou lá. E erro essa palavra. Isso acontece muito com a gente quando tá no começo. Não é? É desse jeitinho. Não posso fazer, vai lá. Você fica preocupado de não errar e por tá preocupado de não errar, você acaba errando. Exatamente. Por quê? Porque você tá naquele condicionamento do errar, não do não errar. Do errar. Então, tudo que eu tenho na minha mente, que eu coloco na minha mente, aquilo vai crescendo, vai tomando proporções maiores. Se você tá com raiva de alguém, começa a pensar naquela pessoa, na raiva não vai crescendo? Sim. Aquilo vai tomando... Pensa o que essa pessoa fez com você, parece que aquilo vai crescendo e que você quer xingar, matar essa pessoa, dependendo da situação. Mas, enfim, a questão é a seguinte. Eu preciso reconhecer quais são quem eu sou por dentro. E reconhecer as minhas fantasias vai facilitar muito como eu vou lidar com elas. E se aceitar também, né? E me aceitar e não negar isso. E não negar. Então, tudo isso parte, então, da questão da educação. E por que nós não falamos de educação sexual? Se sexo faz parte da vida de todo mundo. Se é o caminho mais natural do mundo, é natural. Sexo é algo natural na vida do ser humano. E aí, todo mundo sabe que todo mundo faz e a gente faz de conta que ninguém faz? E aí? Uma hipocrisia, né? Tipo assim, e aí? E aí, se nós estivermos dentro da normalidade, tá ótimo. Mas a questão é a seguinte, o problema é quando começa a impactar na minha mente os meus desejos, as minhas fantasias, o meu comportamento, eu vou negando, aquilo vai tomando uma proporção maior e acabo me ferindo, e toda pessoa ferida fere a outra pessoa. Por isso que nós precisamos fazer um casamento, mas é um casamento definitivo mesmo, entre sexualidade e educação, no âmbito familiar e escolar. Não tem outro caminho, nós precisamos fazer isso. Até para melhorar a pessoa como ser humano, né? Exatamente. E dentro disso eu quero trazer aqui que eu tenho palestras prontas, né? Palestras e tem rodas de conversa também prontas
para trabalhar com a educação nas escolas. Então, se alguma professora, algum diretor aí está me ouvindo, alguém da área de educação está me ouvindo e quer começar a fazer um trabalho desse, pode me ligar, me chamar, Patrícia Fonseca, sexóloga, que a gente organiza, porque faz parte do meu trabalho, do meu propósito de vida. Trazer mais consciência para que as pessoas possam trabalhar a sexualidade e a energia sexual, o ato sexual, com mais naturalidade. Porque se a gente faz isso, olha o tanto de problemas que nós vamos evitar. O tanto que fica mais fácil, fica mais leve. Isso é da noite pro dia? E a vida fica mais simples, né? Sim, é normalizar. E aí, com isso, quando eu tenho consciência de quem eu sou enquanto indivíduo, eu passo a ter responsabilidade. Eu paro de jogar na vida, nas costas do outro, a responsabilidade dos meus fracassos. Sim. Ou seja, eu me torno adulto. Ok? Certinho. Obrigado. Eu sei que você tá doida para poder ir pro Parque de Exposições agora. Claro, e vamos todos! Não, eu ainda vou aqui mais um pouquinho, até às 10 eu tô aqui. Você fica até às 10? Até às 10. Não, mas até às 10 tem coisa lá ainda. Tem. Não tem? Sem dúvida. Ó, eu tô pegando aqui qual que é o tema da semana que vem, pra já deixar claro. Semana que... pensando, né? Não, tô pensando não, já tá aqui, ó. Já tá pensando. Sexualidade e identidade, o segredo do sucesso. Nós vamos dar sequência a isso aqui, que nós falamos hoje. Porque trabalhando a sexualidade como forma de ativar a minha identidade, e a pessoa que é dona de si, ela conquista o que ela quiser e quem ela quiser no mundo, ponto final. Eita, coisa boa. Autoconfiança é bom, né? Vou te contar, viu? Falando com a pessoa certa. Patrícia, obrigado. Eu que agradeço. Programa de hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Festeja bastante. Boa festa para as pessoas. Parabéns para Patrocínio, que foi aniversário ontem. Foi aniversário ontem. 183 anos. E na semana que vem nós estaremos aqui firme e forte, depois de uma festança. Uma festa boa que nós teremos aí com showzaço, hein? Pois é. Que é isso, hein? Até sábado tem show pra Riviria. Que isso. Abraço, Patrícia. Outro. Esse foi o Intimidade desta semana com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, que volta na próxima semana. Daqui a pouquinho eu tô de volta com Fazendo Amigos. Dá um tempinho aí. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.